Tudo bem com vocês? Então, vamos começar falando sobre rotina hoje? Estou esperando a Bruna entrar para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. E eu queria aproveitar esse tempinho aqui para falar um pouquinho da mentoria Descomplica, que está com as suas inscrições abertas essa semana, tá? Então fique ligado, vai lá no link da bio e aproveita para entrar para o grupo VIP da mentoria Descomplica, tá bom? Essa mentoria é para mulheres, ok? A Bruna entrou aqui e eu vou chamá-la para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Bom, vamos lá, entrar, Bruna, vamos ver se dá. Acho que ela tem que aceitar. Certo, Bru? Aê! Oi, Bru, boa tarde, tudo bem com você? Oi, tudo bem e você? Tudo jóia! Bom, Bru, já fiz aqui uma entrada aqui falando da mentoria Descomplica, né? Que nada mais é acertar a vida da mulherada com uma rotina para resultados, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, fala mais um pouquinho para a gente confirmar seu som, Bru, porque cortou. Ah, tá. Agora, Eu tava colocando o fone, porque senão, às vezes, para quem tá ouvindo, fica meio com eco nós duas sem. Então, uma com é bom. sim, sim. Eu tô com o meu fone aqui, se tiver dando eco, você fala e eu coloco também o fone, tá bom? Uma só é suficiente, tá bom. Então tá jóia. Bom, vamos se apresentar um pouquinho, né? Bom, para quem está aqui na minha sala já sabe que eu sou Erika Steinhopf, sou personal trainer, né? E na mentoria Descomplica, eu e a Rita Rosário ficamos com a parte dos exercícios para você. Bom, a Bruna, que está aqui na sala Pilates também, ela é a psicóloga da mentoria. Então, Bru, se apresenta aí para o pessoal. Oi, tudo bem? Para quem tá aí me vendo pela primeira vez. Então, eu sou a Bruna, psicóloga. Eu trabalho com a abordagem cognitiva comportamental. Na mentoria, eu vou trabalhar com a mente de vocês, ajudando aí a ter esse autoconhecimento, consciência das coisas que acontecem, que te impedem de ter essas mudanças, de ter uma rotina, um hábito mais saudável. E aí a gente vai, através desse conhecimento, mudando diariamente uma rotina, um pequeno hábito que a gente vai inserindo para ter resultado. São ajustes, né, Bruna? Ajustes que a gente tem que fazer o tempo todo, né? E é por isso que uma rotina nos permite isso, né? Então, eu já queria deixar aqui, né, uma colocação. Muitas pessoas acham rotina algo completamente descabível e cansativo, né? Porque sempre a gente toma como rotina, talvez, aquilo que diariamente a gente faz, né? Então, minha rotina de trabalho, minha rotina da casa, né? E claro que esta rotina entra dentro da rotina, né? Mas a rotina, na verdade, ela não veio para colocar um fardo. Ela veio para facilitar a nossa vida, não é mesmo, Bru? Sim. Fala um pouquinho pra gente como que é a questão de se organizar, de planejar uma rotina. Então, por que ela é importante, né? Tem muita gente, então, que vai falar que eu não gosto de rotina, mas é necessário, é extremamente fundamental. Por quê? A rotina é o que a gente vai fazer repetidamente. O hábito também. Mas o hábito é algo que ele demora um tempo mais para ter se transformado em hábito, né? Então, eu vou citar alguns exemplos de hábitos que a gente nem percebe. Escovar os dentes, por exemplo, é um hábito que já está inserido porque a gente foi tendo a rotina que todo dia, né, desde lá de criança. Então, isso já virou um hábito que a gente não percebe, mas é um hábito. Vamos pensar aí que mais? Então, escovar os dentes, banho, esses hábitos saudáveis que a gente não percebe, né? Dirigir, por exemplo, é um hábito.
os hábitos que você não percebe de amarrar um sapato, amarrar um tênis, por exemplo. Então, são coisas que você já não percebe, mas que já viraram hábitos. E aí a rotina, então, repetidamente, ela vai acabar virando esse hábito, que vai ser uma coisa que você não vai perceber. Na organização do dia a dia, por que é importante a gente ter essa rotina, né? Porque senão, uma desorganização, você não consegue aproveitar seu dia, não dá tempo de fazer as coisas. Já muito organizado já não dá tempo, né, Érica? Não consigo fazer tudo que eu gostaria, né? Não dá. Gostaria de fazer mais coisas. Mas, então, a gente tem uma rotina, por exemplo, de colocar o exercício físico em determinado horário. O que mais? Por exemplo, quando você faz uma terapia, você tem lá o horário. Quando você faz o Pilates, você tem o horário. Então, estão inseridos na sua rotina ali, na sua agenda. Porque não dá para hoje eu vou, hoje eu não vou, porque talvez você acabe não indo, se não tiver na agenda, se não tiver inserido nessa rotina, nesse quadradinho, né? Então, quando a gente organiza e tem essa rotina, fica mais fácil porque você consegue realizar, você consegue fazer. E aí você consegue ter resultado. Quando a gente tem o dia a dia da gente é muito corrido com aquilo que a gente já tem que fazer como hábito, né? Então, eu tenho os hábitos que eu tenho que estar no meu dia e tem aquelas coisas que não podem sair da minha rotina, né? Que dependem de mim. Por exemplo, levar filho na escola, de repente fazer um almoço, né? Isso. Mas a gente pode organizar essa rotina até do fazer o almoço, né? Para que a gente possa ganhar tempo em outras coisas. Eu sempre vejo assim, quando você tem a rotina, você consegue ganhar tempo em outras coisas, que de repente, se você deixa largado no dia, você não consegue colocar aquilo. Como acontece muito com a atividade física, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu já acordo fazendo 1001 coisa, quando eu vejo já terminou o meu dia e eu não tenho um horário que eu possa colocar essa atividade física, né? E isso a gente até entende um pouco, porque nós mulheres somos multitarefas, né, em fazer muitas coisas, mas a grande questão é que se você não acrescentar isso como rotina, né, como hábito para você, você não consegue levar adiante aquilo, né? Você vai fazer por um tempo, a hora que aparecer algum imprevisto, alguma coisa, é a primeira coisa que você tira da tua rotina, né? E às vezes você não consegue devolver isso para a rotina, o que é pior, né? Porque a rotina, ela vai ter um momento, às vezes, um dia de imprevistos, onde você não vai conseguir colocar uma coisa ou outra, mas você precisa voltar no dia seguinte à sua rotina habitual, né? E às vezes as pessoas têm uma grande dificuldade disso, né? De achar tempo para colocar aquilo na rotina que já é exaustiva. E aí, então, acho que a gente podia falar das perdas de tempo, né? Que às vezes a gente tem, sem contar que são perdas de tempo, né? Assim, no contexto não de repente até te distrai, até é bacana para o teu lazer, mas até o lazer tem que estar na rotina, né? Até esse entretenimento tem que estar na rotina, né? Hoje a gente perde muito tempo, às vezes, com coisas que a gente nem se dá conta que está perdendo tempo, né? Por exemplo, o celular, né? Rede social ou qualquer coisa que você vai fazer nesse campo aí de entrar na internet. Eu brinco que é uma caixinha preta, né? Porque você se perde quando você vê, você não está nem conseguindo fazer aquilo que você entrou com o propósito de fazer. E ali vai horas do seu dia que você poderia estar aproveitando com outra coisa, né? Com uma atividade física ou com uma leitura, né? Que vai ser proveitosa aí para você. A gente perde-se muito tempo aí, né? Com essas evasivas no nosso dia, né? Uhum. Por isso que eu acho que, eu tô lendo aqui, porque eu vi aqui que a rotina, para a gente poder executá-la, a gente tem que primeiramente planejá-la, né, Bruna? Então, pensando nessas coisas que acabam saindo, né, do nosso controle, quando a gente se envolve, a gente precisa planejar a rotina, né? Então, eu falo sempre assim, quando a gente tem as distrações,
a rotina, ela dá uma melhorada até nisso, né? Sim. Nessas distrações, né? Porque Sim. você tem que retomar aquela rotina. Então você fala assim, esse tempinho aqui que eu vou descansar depois do almoço, por exemplo. Então você sabe que aquele é um tempo de meia hora, uma hora, sei lá, 15 minutos que seja, mas que depois você já vai ter que retomar a sua rotina, sem se perder naquilo, né? Sim, é importante até isso, tá, né, na rotina. Então, se é importante ali o descansinho para a pessoa de 15 minutos, meia hora, mas tem que estar organizado, né? E a mentoria, ela traz justamente isso, né, Erika? Essa organização, porque a pessoa, ela tá incomodada do jeito que ela tá, mas ela não sabe por onde ela começa, ela tá perdida. Ela vai separadamente num profissional, no personal, e aí ela acaba não inserindo essa rotina de exercício físico na rotina. Ela vai separadamente no nutricionista, mas também falta aí organização de ir para o supermercado, preparar o alimento para o dia seguinte, né? Você deixar facilitado o que você vai fazer. E aí ela acaba se perdendo. E aí, com a mentoria, o que a gente faz? Deixa tudo muito mastigado, né? Você vai fazer assim, 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 vai inserir desse jeito. Seu cérebro vai arrumar brechas, né? Ele quer arrumar brechas para não sair da zona de conforto. Porque aquele hábito que já está criado de ficar na televisão, ficar no celular e não ir para a academia, por exemplo, ele já é muito antigo, então aquilo é confortável para você, aquilo é o conhecido para você. Então, seu cérebro ele vai procurar uma brecha para isso acontecer. E aí você precisa estar decidida, né? Quando você quer inserir aí uma rotina para que vire um hábito, então, você precisa ter um pouco mais de intenção e, primeira coisa, uma decisão. Por que eu quero isso? Né? Eu quero isso, por que eu quero? Precisa ter um porquê as coisas. E aí a gente vai, depois dessa decisão, você vai precisar prestar atenção nessa nova rotina, vai ter que ter intenção das coisas até que vire um hábito como escovar os dentes. Né? Então, sim, exige um pouco mais de começo, no começo, mas que depois fica automático como várias outras coisas. Assim como você fica lá, de repente, perdendo tempo na rede social, no celular, virou um hábito já. Aí a gente vai trocar. É um pouquinho difícil no começo, mas depois, ó. Vida que segue. Como todo hábito, né? Depois que você começa a praticar, aquilo se torna tão natural que você não presta mais atenção no que você está fazendo, né? É como dirigir que você citou. Ninguém fica mais lembrando que eu tenho que pôr o pé na embreagem, o pé no acelerador, engatar. Não, isso vem automático, né? E a questão da rotina é justamente isso, né? Ter um objetivo para se alcançar, né? Aonde você quer chegar, organizar a rotina para isso, né? E assim, claro que a gente sabe que no começo é mais difícil mesmo. Por isso que a pessoa tem que estar disposta àquilo, né? Para que ela entre com todas as fichas, para que ela entre com toda a força. Porque a gente sabe que, principalmente no começo, né, Bruna? A nossa mente, o nosso corpo, ele vai querer aí encontrar 1000 formas, né? De não te levar àquilo, né? Porque a gente sabe que é um processo e dentro do processo vão ter diversas coisas aí, né? Do seu próprio dia a dia e que vão acontecer para que você, se desvie daquilo. Então, estar determinado a cumprir aquela rotina, principalmente no começo, é muito importante, né? Porque senão dificilmente ela vai virar um hábito. E a questão dos resultados, né? Tudo que você pratica, né, com constância, com aquele dever de praticar, você vai chegar a um resultado. E é isso que a rotina traz pra gente, né? O resultado final. E que depois desse resultado, você acaba implantando aquilo para a tua vida e outros resultados virão, né? Sim.
E aí, até por que a gente decidiu na mentoria fazer, né? 21 mais 21 dias. Alguns hábitos mais fáceis são inseridos, você repete algumas vezes e você já consegue inserir, né, mais facilmente. Então, 21 dias para esses mais fáceis está ok. Alguns outros são mais complexos, então você precisa de um pouco mais de tempo, né? De mais repetição para que vire um hábito. E, então, por isso que a gente decidiu aí fazer 42 dias. Né? Então, o hábito Exatamente. de beber água, de você andar com a garrafinha, por exemplo, e ter inserido, é muito mais fácil do que você ir para a academia ou você fazer a atividade física dentro de casa, que é o que a mentoria proporciona. Que é o que a mentoria traz. Né? Na verdade, o que acontece é aquilo. Vai ter coisas que você vai sentir necessidades mais rápidas. Eu acredito que seja assim. Então, vamos supor, a água, a partir do momento que você implanta ela aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, aquele dia que você não toma, você sente falta da água. Então, eu comecei amanhã, pô, já é 10 da manhã e eu ainda não tomei água. Depois de 3 dias que você vem tomando água legal, você vai sentir a falta dessa água. Aí só se você for muito teimoso para você perder aquilo que você já está conquistando, né? Exato. Mas senão você vai lá e você bebe a água. O dia que você a questão da alimentação. Né? O dia que você não está bebendo muita água, você percebe uma dor de cabeça, alguma coisa diferente, opa, não bebi água. Exatamente, você percebe um cansaço, né? Porque a água traz isso. Então eu falo assim, você só perde esse hábito se realmente você estiver muito desleixado aí e não quiser uma conquista de um resultado, né? Embora a água seja o resultado para a vida, né? Tem que tomá-la. Mas algumas outras coisas, como o exercício, por exemplo, realmente você vai ter que gerar nesse corpo um hábito, né? Então a sua cabeça vai ter que levar o seu corpo, né? Não o contrário, não é o nosso corpo que leva a cabeça, é a cabeça que leva o corpo. Então, vão ter modificações no seu corpo através do exercício que vai levar mais tempo para você perceber, né? Então, talvez no começo, o cansaço que traz o exercício, que algumas pessoas reclamam, talvez seja um incômodo. Mas para outras pessoas, esse cansaço é uma sensação de vitória, conseguir fazer um exercício. Então, eu acho que é tudo como você trabalha a mente, né? Sim. Por isso que também na mentoria, a gente resolveu, né, Bru, dar essa primeira semana da mentoria enfatizando nisso, né? Na mente. O que você precisa aí ter para se manter firme nesse resto dos dias que vem, que são a maioria, né? Mas se a gente não tiver essa organização, né, de uma rotina, de objetivos, né? A pessoa que não sabe para onde ela quer ir, ela, né, não sabe onde ela quer chegar, ela não sabe nem que caminho que vai levar ela a isso. Qualquer né? serve. Então, primeira coisa importante, né? Você saber o que você quer, onde você quer chegar, qual que é o seu objetivo. E não adianta a pessoa, às vezes acontece de tipo, meu marido quer. Enquanto você não decidir que você quer, não adianta. Ou outra coisa que eu percebo, uma certa infantilidade emocional mesmo. A pessoa ela pode ter aí profissionalmente, tá indo bem, ter a responsabilidade dela, mas emocionalmente ainda num papel infantilizado, esperando que os outros cuidem dela, que os outros façam, né? E ninguém quer se relacionar com uma pessoa dessa. Não é interessante você ter alguém para você ter que cuidar como se fosse uma criança. Então, o tempo todo, né? O tempo todo, lógico, alguns cuidados com nossos parceiros a gente faz, tal, mas o tempo todo você ter essa preocupação como se fosse uma criança é pesado, ninguém quer se relacionar com essa criança emocional. Então, tem muito assim, eu queria, mas né? Aquela coisa, aquela preguiça. Já vem um monte de desculpa junto, né? Vem, né? Eu queria, né? Já começa falando e pensando errado. Não ia. Queria, né? Não, eu quero, eu vou, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a mentoria para ver o que eu preciso fazer. Então, desse papel infantil, outra coisa, né?
Ai, mas eu gosto de doce. Então, quem faz o que quer é criança, né? O adulto, ele faz o que precisa ser feito. Então, vamos crescer, vamos se responsabilizar, né? Parar de culpar a idade, o metabolismo. A menopausa. A menopausa. Nossa, tanta coisa. Meu marido não me ajuda. É tanta desculpa. Vamos é sempre como que fala, um carinho, né? Quando você acha um culpado e quando você não toma a iniciativa de fazer, né? E assim, o que acontece muitas vezes é que a mulher, ela protela tanto para tomar uma decisão e ir, né? Muitas mulheres. Então, vamos supor, eu preciso cuidar porque eu estou entrando na menopausa. Ou então eu preciso cuidar porque eu estou começando a ficar com problema de saúde. Ou até mesmo porque eu estou fora do meu peso, não estou me sentindo bem com isso. Então, ela muitas vezes, ela deixa passar aquilo que está incomodando por falar assim, ó, eu não posso agora porque eu estou cuidando do outro, né? Então agora não dá porque eu tenho filho. Não, porque agora não dá porque é o meu trabalho. Não, porque agora não dá porque eu estou gastando tudo que eu tenho com fulano. Tempo, é dinheiro, Então, assim, é sempre alguma coisa. E o que ela não pensa muitas vezes, na verdade, né? É que às vezes o marido está lá fora do peso, ou com algum problema de saúde, ou com, sei lá, com qualquer problema. E de repente dá um start nele, ele vira a chave e de uma hora para outra ele emagrece, de uma hora para outra ele começa a fazer um exercício, né? Como filho, cresce, olha, tchau, mãe, tô indo fazer faculdade. E aí essa mulher não fica, né? Ela que cuidou de todo mundo, acabou não se cuidando, né? E aí cai naquilo que a gente sempre fala, né? A prioridade tem que ser você, né? Porque senão depois você acaba se frustrando, né? Você fala assim, poxa, cuidei de todo mundo, agora tô eu aqui, né? E mais uma culpa para se jogar, né? Ai, tá vendo? Eu sou esse assim. Tipo de mulher não é valorizada, né? Muitas vezes, valoriza, né? Não, ninguém valoriza. Então, assim, sua prioridade deve ser você, lógico. Para quem tem filho pequeno, tem aquela dependência da criança, mas mesmo assim você precisa se priorizar, precisa arrumar tempo para você, né? Existem caminhos para isso, as pessoas aí que estão perto, marido, mãe, enfim, é possível pedir ajuda para você se organizar e fazer. A rotina também entra nisso, né? Em você demandar algumas coisas. Sim. Né? Existem coisas que você não vai conseguir fazer, né? Então você vai ter que pedir para alguém, você vai ter que falar, não, isso aqui eu faço, isso aqui não dá para me fazer, né? Porque senão realmente você nunca vai ter um ajuste de tempo, né? Porque o dia tem só aquela quantidade de horas, né? Precisa, então, delegar para caber na rotina, né? E aí vai ter muita mulher que tem mania de abraçar o mundo, acha que só ela sabe fazer, ou que os outros não fazem direito. Então, tem muita coisa que dá para as outras pessoas fazerem do jeito delas, sem ser do seu, né? E aí, exatamente. Tem crenças associadas aí, inclusive atrapalhando a rotina. É bacana, né? E é legal falar para quem não fez a mentoria ainda, que na mentoria a gente trabalha muito, né? A Bruna principalmente trabalha muito com as crenças limitantes, né? Os sabotadores aí, né? Do eu acho, do eu penso, do não é bem assim, né? Na minha casa não era, minha mãe não era, né? Esse tanto de coisas que a gente coloca dentro da gente, né? E que atrapalha muito, né? O andar aí, o chegar a um resultado, né? Eu percebo que muitas vezes a pessoa está quase lá, né? Ela está quase chegando e às vezes por uma frase que ela fala, ela já joga ela lá no começo da fila, né? Exato, lá embaixo, né? Por não ter consciência dessas coisas, dessas frases dela, o quanto que afetam, né? Exemplo, ela vem seguindo belezinha ali, uma rotina que ela tá conseguindo ali com a dieta, ir para a academia, e aí acontece alguma coisa que ela dá uma escorregada, ela falha,
E aí entra aquele, ai, tá vendo? Você não consegue mesmo. Ah, já fiz errado, deixa quieto, vou continuar fazendo errado. E aí chuta o balde. Então, são essas coisas que a gente traz a consciência e modifica. E é bem bacana isso, né? Porque eu estava vendo a questão de rotina e tudo mais, que existem pessoas que têm os grandes sabotadores, né? E tem pessoas também que têm problemas aí com coisas que atrapalham o dia a dia. Que no caso, por exemplo, a ansiedade, a procrastinação, né? Então, a rotina, ela também acaba ajudando nisso, né? Nessas coisas que, tipo assim, a pessoa que tem tendência a procrastinar. Então, quando ela tem uma rotina, ela não deixa para depois, né? Então, se ela tem que acordar e fazer o exercício, ela vai acordar e vai fazer o exercício. Se ela tem que estudar, ela vai estudar. Então, aquilo vai estar na rotina dela, de forma que ela não pode deixar para depois, porque depois já tem outra coisa, né? Então, aquele dia é dia dela se organizar com a alimentação. Então, ela vai se organizar com a alimentação. Porque no outro dia, ela não tem esse tempo da organização, tem que estar já organizada, né? Então, isso é bacana. E eu estava vendo que para a pessoa que tem ansiedade também, né? A rotina acaba quebrando um pouco essa coisa do o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer amanhã, né? Então já está organizado aquilo. E até para ela lidar com os percalços aí do que pode acontecer, ela consegue lidar melhor, né? Você como psicóloga pode dizer isso, porque grandes somos, né? Procrastinadores ou ansiosos. Sim, e por exemplo, desde bebê, o bebê ele não gosta da imprevisibilidade, né? Ele precisa daquela rotininha, né? Então, na verdade, a gente precisa desde que nasce, e o bebê, e você ensina desde o neném a dormir, né? Sim, a hora de dormir. Esse comportamento, então é feito todo aquele ritual do sono, porque precisa desse comportamento, a parte biológica, neurológica, enfim. Então, essa rotina, o neném tem horário para comer, ele gosta de previsibilidade, porque tira essa ansiedade, porque essa não rotina, não sei o que me acontece agora, gera ansiedade, você ter esse vazio. Então, a rotina, ela é mais uma coisa que ameniza para aqueles ansiosos, né? Eu sei do meu planejamento, do meu dialógico, às vezes acontece uma coisa que estava fora. E aí também a gente precisa aprender a lidar. Mas o ideal é que tenha essa rotina aí certinha que a gente precisa desde bebezinho. É verdade, né? A gente quando o bebê tem a rotina, a gente como mãe, né? Toda mãe aqui sabe, a gente coloca essa rotina para os filhos desde pequeno, né? Com o horário do mamar, com o horário do dormir, com o horário do banhinho, né? E a criança cresce com essa rotina, inclusive, né? Das questões alimentares, que a gente cuida tanto, né? Das crianças, olha, não come isso, agora não é hora disso, é hora disso, né? Agora é hora do almoço, não é hora de comer doce. Agora você não vai chupar um sorvete, porque você vai tomar café da tarde. Então, a gente cuida também disso, né? E como tudo, né? Como, por exemplo, higiene do sono, que é o processo que você falou, que dá banhinho, dá uma madeirinha, não sei o quê, coloca no quartinho escuro e tal. E tudo isso é tão importante, né? E nós chegamos até aqui com tudo isso, né? E de repente a gente resolve que, tipo, nada mais disso serve, né? Não é assim. Então, vamos comer a hora que... vamos comer a hora que dá fome, vamos fazer exercício a hora que eu tenho vontade, vamos, né? Então, assim, a gente deixou mesmo, tipo, muito, de repente, a lá vão ter, né? E isso realmente gera na gente muitas coisas, né? A ansiedade, a instabilidade emocional, ganho de peso, né? Que a gente não pode falar, não pode deixar de tocar, porque né? Além de ir comendo à vontade, tem a questão de dormir cedo. Exatamente. Hormonais, que infelizmente eu soube disso muito recente. Eu gostaria de ter tido essas informações lá atrás, né? Fazia muito mal. Sim. E atrapalha, inclusive, o emagrecimento. Exatamente. E outras doenças, né? Que vêm a partir dessa vida desregrada, da falta da rotina, né? Então, acaba que você se perde um pouco
no meio de tudo que você tem que fazer. E hoje é muito comum, né? Hoje é muito comum a gente conversar com a maior parte das pessoas, e aqui nós estamos falando para mulheres, né? E acho que é o nosso maior contato, dessa questão, né? Da pessoa chegar e falar, não tenho tempo para nada, né? Nem para fazer atividade física. Às vezes tem uma que vão aos extremos, né, Bruna? Não tenho tempo nem de fazer xixi. Aí você olha e fala, meu Deus, né? Para ver aonde a gente se coloca na bagunça do dia a dia, né? E a gente viu isso, né, na mentoria, na primeira edição. E aí não tenho tempo nem para fazer xixi, quer dizer, o quanto que eu não me priorizo nada, e as crenças que a pessoa tem a respeito dela, e aí afetam até esse tipo de coisa, né? E crença do tipo de desvalor mesmo. Né? Um desvalor muito grande a esse ponto de tipo, só os outros importam e têm valor e eu não. Então, muito importante a mentoria, inclusive, para a pessoa aprender a se olhar para ela. Sim, eu acho não, tenho certeza, que é um tempo, né, onde a pessoa, ela vai se dedicar àquilo, né? E já vamos dizer aqui, né, Bruna, que não é o dia todo, porque às vezes quando a gente fala, uma rotina de exercício, uma rotina de uma alimentação saudável, a rotina, por exemplo, de você parar um pouquinho para você poder anotar ali o que você tem que fazer, o que você pretende com aquilo que você está fazendo, quais são os seus objetivos, quais são, né, quais são os caminhos que você vai trilhar para isso, que é o que você também traz na mentoria, né? Então, o que acontece? Nós não estamos falando do dia inteiro da pessoa, né? Nós estamos falando dela se organizar em algumas horas do dia e dizer, não, esse momento é para isso, né? Uhum. Porque a gente sabe que nós não estamos... A mentoria, a proposta não é pare de viver e vamos viver 21 dias mais 21 dias fazendo só isso, Exato, né? Não é uma imersão, né? Que você Exatamente. Vai um lugar, tipo um retiro espiritual. Não, né? Você vai inserindo ali e outra. Tem gente que fica um pouquinho atrasada, uns dias atrasada, mas não tem problema, né? Vai estar tudo ali. Você vai, retoma, ouve os áudios, abre o arquivo que eu mandei, abre os vídeos que a gente mandou e vai fazendo um pouquinho no seu ritmo, você vai ajustando e aprendendo aí se colocando no lugar importante que você tem. Exatamente, ter essa visão, né, de que a pessoa mais importante da sua vida é você, isso é fundamental, né? Uhum. E claro, aqui falando da mentoria, a mentoria ela vem tratar da saúde, né, de hábitos saudáveis. Então, qual que é a intenção? Introduzir esses hábitos, né, introduzir isso na sua rotina, de uma forma onde que a pessoa consiga sustentar isso para a vida, né? Como escovar os dentes, né? Então, é uma alimentação saudável, você vai aprender o que é bom, o que você tem que deixar de lado, o que vai ser às vezes na sua vida, né? O que vai ser a regra e o que vai ser a exceção na sua vida. E para poder manter isso, né? Nós não estamos aqui vendendo mentoria de emagrecimento, né? É uma mentoria de saúde. E o emagrecimento acontece a partir de que você trata desses pilares que a gente oferece na mentoria, né? A parte estética, um corpo magro, ele é uma consequência de tudo isso, de bom, né? Ele acaba sendo a última consequência, o último dos benefícios, vamos dizer assim, de todos esses hábitos inseridos, dessa mudança da mentalidade, do exercício físico, da nutrição mais saudável, né? Então, o emagrecer e a estética tal é o último dos benefícios, vamos dizer assim, né? Tem muito mais. Exatamente. A gente fala que nós pudemos ver isso, né, na primeira turma da mentoria aí, até resultados que a gente mesmo não esperava como mentoras, né? Uhum. Porque, né, em termos de emagrecimento, né, o pessoal colocou lá, né, 3, 4 quilos, 2 quilos, o que é bastante se a gente for pensar que o período foi pequeno, né? 21 dias são
3 semanas e um pouquinho mais. 4 semanas aí, né? Então, nós não chegamos nem a 1 mês e os resultados já foram bem bacanas, né? E assim, as pessoas que participaram deram feedback não só do emagrecimento, mas essa questão da saúde em si, que melhorou o sono, o humor, né? A disposição, né? A disposição, porque pra gente, e é tudo que a gente precisa, pra gente ter a rotina que a gente tem que ter isso, né? Qualidade de sono, disposição, bom humor, né? Porque não é fácil não, né? Tem que ter bom humor, muito, né? E assim como a gente também já conversou, acho que até foi no podcast, sobre a pessoa, mas eu tô bem, assim. E a pessoa vive irritada, de cara feia, enfesada, tá sempre brigando com todo mundo. Isso não está bem, isso não é normal. Não normalizem isso. Hoje em dia a gente tem uma grande tendência, né, do tudo normal, né? A gente fala que eu tinha um senhor já que eu conversava e ele, às vezes a gente soltava a palavra, né? Isso é normal. Ele virava e falava assim, não confunda, isso é comum, com isso é normal. Exato. Né? O comum é o que está acontecendo. Então, não vou no banheiro todo dia. Mas isso é normal. Não é normal, né? É comum você escutar as pessoas falando, mas não é normal. Então, eu não durmo direito 1 noite, 2 noites. Isso não é normal. Nós somos feitos para dormir todas as noites bem, né? Tirando quem tem problema de insônia, que deve ser tratado também, né? Para se dormir bem. Você não nasceu com insônia, você não nasceu ansiosa, você não nasceu irritada, você não nasceu com compulsão alimentar, por exemplo. Nada disso. Tudo isso foi adquirindo e você não precisa passar o resto da vida com essas coisas. Né? Tudo é tratável, você pode se livrar e viver muito melhor e mais saudável. Exatamente. E quando a gente fala dos tratamentos dessas coisas, né, que foram se normalizando, a gente percebe que da mesma forma como as coisas vão se normalizando, a rotina, o estilo de vida vai piorando muito. Então, claro, se você tiver um estilo de vida muito ruim, você vai ter todos esses problemas que são normais, como insônia, como ansiedade, como mau humor. 10 comprimidos por dia, isso vai se tornando... Não é? Exatamente. Normal, exatamente. Aí a pessoa toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ficar feliz, um remédio para dar uma baixada na felicidade. E tá tudo bem, né? Porque, todo mundo faz isso, mas não tá tudo bem, né, Bru? A gente, quando tem um estilo de vida mais saudável, ele vai trazer para você benefícios, né? E os benefícios são isso, da gente voltar a ser a pessoa que a gente nasceu, né? Um pouquinho mais idosa, um pouquinho mais ruga, né? Um pouquinho mais cansada do corpo, né? Mais. Exato. Tem potencial para ser muito mais. Por exemplo, uma paciente que começou faz pouco tempo e a gente está trabalhando nessa questão do autocuidado. Porque você se alimentar bem, você fazer o exercício físico é autocuidado, né? São coisas que você tem que fazer. E aí, na cabeça dela, o autocuidado é o que você tem feito hoje por você? Eu tomo os meus remédios que o médico manda. Deveria tomar mesmo. Mas e as outras coisas que o médico manda? Então, assim, não dá pra você... Você terceiriza jogando pro remédio como se o remédio fosse fazer um milagre. Não vai a gente tem que sempre pensar que o remédio, ele melhora os sintomas, né? Então, quando você toma uma medicação, essa medicação é pro sintoma. Você chegou no médico e você falou que você estava com dor aqui, com constipação, sei lá com tristeza, e o médico vai medicar diante daquilo que você passou como sintoma, mas não cuida da causa. Porque a causa, quem tem que cuidar muitas vezes, é você, né? É você que tem que ver aonde você está deixando de cuidar, aonde você está deixando de fazer. É você que tem que, de repente, organizar a sua rotina para colocar o que você tem que fazer de bom no seu dia a dia para você, né? E isso é melhorar a causa, né? É achar a causa
para melhorar o sintoma, que é o que o remedinho está fazendo lá. Mas a causa vai continuar aqui, né? Por isso que você muitas vezes tem que fazer o quê? Aumentar a dose do remédio, né? Porque você tomou o sintoma, mas aquilo agiu e depois voltou o sintoma de novo, porque a causa é daqui, né? Ele tem uma limitação do que ele consegue fazer. Sim, não vai claro. fazer um milagre, né? Então precisa tomar consciência. Bom, tudo isso para falar da rotina, da importância, dos resultados que tem ou não tem, né, com uma rotina. E vamos fazer um convite aí para vocês irem para a mentoria, gente. De verdade, a gente vem aqui e insiste. Eu, por exemplo, gostaria muito de ter tido essa oportunidade há anos atrás, de ter tido todo esse conhecimento, há anos atrás de ter participado de um projeto desse com profissionais incríveis que estão super dedicadas a fazer com que vocês melhorem, né? Então eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade, mas enfim, acho que nunca é tarde. Tudo que eu tenho aprendido, muito recente, eu já tenho aplicado em mim, já vejo muita diferença. Então eu gostaria que vocês também vissem em vocês. É isso aí. A mentoria tem uma nova turma, né, que vai começar agora, dia 22 de maio, né? Então, para falar um pouquinho mais da mentoria, a mentoria ela é 100% online e como a Bruna falou aí, são 4 profissionais que já passaram por muita coisa, por muitas experiências e que trazem esse conhecimento para vocês, de uma maneira que vocês possam adaptar aí na vida de vocês, no cotidiano de vocês, na rotina de vocês. Nada mirabolante, é tudo coisa cabível de fazer. Então, a mentoria a gente vem para descomplicar mesmo. Descomplicar, o nome é justamente isso, né? E aí a mentoria conta comigo e com a Rita Rosário, que é uma outra personal, onde a gente distribui esses exercícios na sua rotina, de uma maneira muito mais fácil do que você pensa. A Bruna, que vem trabalhar essas questões... Sim, exatamente. Bom lembrar, sem sair de casa. A Bruna, que vem trabalhando essas questões de sabotadores, de autoconhecimento. E a Almeri, que é a nossa Nutri, que trabalha com as questões de alimentação saudável. Nada fora da casinha, nada de sal do Himalaia, é tudo daqui mesmo. Nada de, nossa, mas comer saudável é caro, que é um achismo, uma crença que as pessoas têm. E não é. A Almeri mostra muito isso. Você vai na feira e não gasta na feira o que você gasta no McDonald's. É bem por aí, isso aí. E outra coisa, né? Desmistificar também essa coisa do tipo, nossa, para eu fazer uma dieta eu tenho que ter muita coisa dentro da minha casa. Não, né? Você tem que ter coisas boas aí dentro da sua casa. Então, que tem que ser restritiva, né? E aí, sim! Até deixa eu aproveitar e falar. Dieta é aquilo que a gente come, dieta não tem que ser restritiva, né? Eu acho que é uma crença que muitas pessoas carregam e têm, que muito tempo era fazer dieta, era parar de comer tudo, quase, né? E não, dieta é aquilo que você come. Então, sua dieta pode ser low carb, fast food, vegana, cetogênica. Então, dieta é o que você come. E aí, a Almerinha tá colocando dieta limpa. Isso. Exatamente, ela está colocando aqui pra gente dieta limpa. Mas eu acho que o bacana para você, mulher, é o seguinte: a mentoria vem descomplicar a sua vida nesse aspecto da dieta que a Bruna falou aí. Não são dietas restritivas, você não tem que parar de comer para ser saudável ou para emagrecer. Principalmente para emagrecer, você não tem que parar de comer. Você não tem que se matar de fazer atividade física. Você tem que fazer atividade física na medida certa. Não precisa fazer o dia inteiro de atividade física para poder comer. Que foi uma coisa que há muitos anos atrás eu achava. Eu passava tipo 3 horas na academia. Você e todo mundo. Minha relação com a comida era: eu tenho que malhar para comer, eu como para malhar. Era uma relação aí distorcida, né? Mas eu passava umas 3 horas na academia por dia. E aí, quem que tem esse tempo? Né? Tinha muito tempo atrás. Hoje... Mas não é assim, não precisa disso, gente.
É exatamente isso, mas eu falo que é essa junção das coisas que dão resultado na mentoria, né? Porque a gente vem colocar isso, esses tabus, essas crendices, esses achismos, como eu costumo dizer, abaixo, né? Não precisa disso, nós precisamos de um outro caminho que vai dar certo também, que traz resultados também. E o que é mais importante, resultados permanentes, né? As coisas têm que ser, na vida da gente, com uma continuidade para que você não volte sempre a estaca zero, né? Então, eu sempre emagreço e engorda. Eu sempre vou fazer exercício e paro. Então, tipo assim, você usa na sua vida um remédio. Mentalidade. Exatamente. E nossa ideia é mudar a mentalidade. Exatamente. Mudar para que você possa conquistar e levar aquilo adiante na sua vida, né? Para sempre. Para que nunca volte aos resultados, né? De antes. Porque a gente vê muito isso, principalmente em questão do emagrecimento, o famoso efeito sanfona, né? Que emagrece 5, engorda 10, para emagrecer 10 de novo, para depois emagrecer de novo e fica nesse sobe e desce. A mentoria, ela tem uma página aqui, um perfil aqui no Instagram, que chama @descomplica21. A turma começa no dia 22 de maio e as inscrições já estão abertas através do link. Tanto no link da minha página, Sala Pilates, como no link da sala da Bruna Chaves, underline. Na página da Almeri Perrete também tem lá. Na página da Rita Rosário, na página Rita Personal Sobre Medida. E na página da mentoria mesmo, Descomplica. A mentoria é assim, você clica nesse link e ela te encaminha para um grupo, onde dentro desse grupo você tem todas as informações que você precisa para participar dessa mentoria, tá? O que é muito bacana que a gente vai falar agora, né, Bru? É que nós abrimos as inscrições essa semana e ela está num preço promocional de primeiro lote. Imperdível, gente, porque assim... Vamos falar sério. Se você for na psicóloga, se você for fazer uma terapia, se você for numa nutricionista, ou se você quiser o atendimento de um personal trainer, você vai ter um gasto aí mensal por volta de uns R$3.000. E a mentoria para 21 dias, mais 21 dias, não chega nem cheiro disso, né? Nem perto disso. Então, vale muito a pena, tá? Corre lá, clica no link, tem essas informações. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos lá para responder as suas dúvidas, né? O pessoal tem colocado algumas questões lá e a gente tem respondido, tá? Por quê? Porque não dá pra gente falar tudo aqui, né, Bru? Tem coisa que a gente não consegue explicar, não consegue, né? É muita coisa. Só participando, mas se eu fosse você, eu participava. Eu não perdi. A mentoria é de mulher para mulher, né? Sabendo de tudo que a gente passa aí no dia a dia. Então a gente tenta descomplicar ao máximo para vocês aí, para poder estar fazendo e chegando no resultado. E nós todas, de alguma forma, já passamos por isso que a gente está ensinando você, né? É o caminho das pedras que a gente vai tirando uma pedrinha de cada vez para que você passe sem tantas pedras, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, esperamos vocês, se inscrevam, os links estão aí por toda parte, tá? E esperamos vocês na mentoria para ajudar para ver essa transformação que é linda. Verdade, é muito bonita mesmo. A gente espera vocês, tá? Na mentoria. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, pelos directs também, a gente pode responder por lá. E venha participar, vai ser uma experiência única na sua vida, eu te garanto. Porque é muito bacana você poder ter acesso a tudo isso e importante na sua vida, como sua prioridade aí, você, sua prioridade. E um preço acessível, né? Então, fica aí nosso convite, mas se eu fosse você, eu não perdia não, né? É verdade, de verdade. Um beijo, obrigada a você, Bru. Boa tarde aí para você. Boa tarde. Beijo.